Oi crianças, tudo bem? Hoje eu tô gravando a aula do dia 10 de setembro, quinta-feira, tá? E hoje eu mandou para vocês um texto do livro Buriti, na página 72. Hoje é só português, a gente vai fazer uma interpretação desse texto, tá? Não assustem, porque vocês vão olhar, nossa, pro 72, 73, 74, 75. Calma, 72 é o texto e as outras 3 páginas são interpretações. Só que tem muita figura, então deu para dar as 3 páginas, é super rapidinho, tá? Fiquem tranquilos. Então vamos lá. Página 72 tem um texto expositivo, ó. Ele foi escrito por um aluno de 9 anos com base em uma pesquisa na internet. Então a professora deu uma pesquisa na internet e o aluno, que tem o nome dele aqui no final do texto, Felipe, fez esse texto expositivo, tá? Vocês vão ler esse texto. Se tiver alguma palavra que vocês não conhecem, vocês circulem ela, procurem no dicionário, tá? Tem dicionário no Google que dá pra saber o que significa a palavra, tá bom? Aí a gente vai aqui pra página 73. Aqui ele manda assim, ó, um pouco de conversa, que é o que a gente faria na sala de aula. A gente iria conversar sobre o texto, a gente iria expor as palavras que vocês não conhecem. E aqui embaixo tem um quadradinho escrito assim, ó, fique sabendo. O texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele deve ter um título e é composto de 3 partes, que é a introdução, que é onde apresenta o tema, a ideia principal. A introdução geralmente é o primeiro parágrafo do texto, tá? Aqui, ó, você gostaria de saber como isso acontece? Então é onde você vai expor aquilo que você vai falar, você vai dar o tema sobre o que você vai falar, tá? Que nem no caso dele é como nascem as estrelas. Então no primeiro parágrafo, que é a introdução da conversa, ele vai introduzir algumas ideias de como nascem as estrelas. O desenvolvimento, ele amplia o tema, é um modo de organizar as informações e apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Então, o segundo parágrafo desse texto aqui, o que ele fez? Ele pegou toda a pesquisa dele e elaborou esse desenvolvimento, tá? Ela vem cheia de informações, o desenvolvimento, onde você tem as informações sobre o assunto. Então, a introdução, o que é? Vamos recapitular. A introdução é onde te dá uma ideia do que vai estar escrito naquele texto. O desenvolvimento, ele vai falar sobre aquilo que ele colocou no texto. E a conclusão é encerrar a ideia principal. A conclusão é o quê? Aquilo que ele entendeu de tudo, ele coloca, que é o terceiro parágrafo, que é aí o resumo de tudo, a conclusão é acabar com aquela ideia, é dar um fim à história, tá? Então, ó, número 2. Qual é o tema do texto Como Nascem as Estrelas? Sobre o que está falando esse texto? Vocês coloquem aí. Qual a principal informação da introdução? Para que serve a introdução mesmo? Para dar ideia do que vai ser escrito no texto, ó. Sobre o que é? Faça um X aí, ó. O processo de formação das estrelas é lento? Acho que não é isso não, né? As estrelas são nebulosas antes de nascer? As nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar? Então vocês vão lá no texto, de acordo com o que vocês compreenderam, vocês vão fazer um X aqui, tá? Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Olha só, o desenvolvimento. Em qual parágrafo do texto está feito isso? A Pro já explicou agora. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? Que é a conclusão, é a encerrar a ideia, é dar um fim ao texto, o último parágrafo, desculpa. Então, qual dessas 3 frases poderia ser trocado esse último parágrafo? Tá? Agora vamos lá na página 74. Com base no texto a seguir, complete a cruzadinha com palavras corretas para cada número. Então, essa aqui é uma frase do texto. Antes de nascer uma, o que será que é no menu? Antes de nascer uma estrela. Você vai lá e completa no número 1, tá?
e assim sucessivamente. É uma frase do texto e uma cruzadinha. O número 7. Escreva ao lado de cada foto a parte do texto a que corresponde. Em seguida, escreva uma frase com o assunto de cada parte. Então, ó, o título do texto. Como que é o título do texto? Sobre o que está falando aqui essas 3 imagens? Sobre como nascem as estrelas, né? Então, ó, a primeira, que é uma introdução que você vai fazer. Jogar a ideia principal, tá? Para o leitor. Então, a sua introdução você pode colocar. Vamos dar um exemplo. As estrelas são nuvens de gás e poeira interestelar. Isso é um exemplo da introdução. Você pode fazer ela com outras palavras. A segunda imagem é o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento dessa ideia, do que você vai fazer. Então, o que acontece? As estrelas são gases e poeira interestelar. Na segunda, a nebulosa começa a se condensar. E o terceiro, que é a conclusão, acabou de nascer uma estrela, né? Pode ser, ou alguma coisa que vocês queiram pôr. Aqui tem um fique sabendo. O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas em fontes, como internet, livros e revistas especializados, enciclopédias ou mesmo o depoimento de especialista no assunto. É importante que as fontes sejam confiáveis. Vamos voltar lá no texto, vamos ver que fontes ele usou. Ó. Olha aqui, ó. Ele usou fontes da internet, né? www. Ele entrou no Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, as fontes dele qual foram? Foram a internet, tá? Todo texto expositivo ele é baseado em uma pesquisa. Não é um texto aleatório que você criou na sua cabeça e colocou ali, tá? Número 8. Em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Já até respondeu, né? Como é possível fazer isso? Como é possível saber disso? Por onde a gente sabe as fontes? Pelo aquilo que está escrito ali no texto, no final, né? Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas por Felipe. O que indica que elas são confiáveis? Então, existe muita coisa na internet que não é confiável, né? O que deixou ela confiável? Olha o site que ele procurou. Sobre o site de que lugar que é? O professor falou, né? Sobre 2 faculdades. Então, são sites confiáveis, tá? E é isso, a aula de hoje. Leiam texto, se divirtam como nascem as estrelas, tá? Mandem foto das atividades. Um beijo e até amanhã.